dizer aqui ao Matheus, eu não consigo me acostumar com essas chamadas de vídeo. Eu acho que durante esse mês eu fui a 4 cultos jovens, fui chamado devido à minha idade, por ser um dos poucos pastores que possuem essa idade, talvez no estado do Rio de Janeiro. Nós temos vivido momentos diferentes, poderíamos assim dizer, dentro da nossa denominação. Existe uma escassez de pastores em uma idade muito jovem, né, entre a faixa de 20 a 27 anos, coisa que era muito comum nas gerações passadas. Então, pastores que acabam tendo a minha idade são muito chamados no mês da juventude. E fui pregar em diversas igrejas durante esse mês, e em todas as igrejas apresentavam um vídeo de chamada com as informações do pastor. E toda vez que eu vejo, eu me surpreendo, eu não consigo me acostumar com essa nova realidade. Apesar de muito jovem, fui criado em uma igreja bem tradicional, bem conservadora, e tenho me adaptado e tentado me adaptar a esse novo mundo. Enfim, irmãos, sou o pastor Matheus Rocha, como já disse, tenho 24 anos, estou aqui com a minha esposa, por favor, esta jovem linda, completo 3 anos de casado com ela, no dia 2 do mês que segue. Dia 5 ou dia 2, amor? Vezes ela diz que eu tenho que seguir o que está no cartório. O cartório é dia 2. Vezes ela fala que é cerimônia religiosa, que é o dia 5. Enfim, é mais para me constranger mesmo na frente dos irmãos. Dia 5, então, meu amor. Dia 5 completamos 3 anos de casados e tem sido uma alegria estar ali compartilhando com ela o ministério na Segunda Igreja Batista em Gramacho como auxiliar do pastor Eliseu. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em João, no capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 36, e a minha intenção é falar sobre aquilo que tem sido proposto como tema deste mês, liberdade e libertação. O texto que leremos é a base para todo o desenvolvimento do trabalho que tem seguido esse mês. João, no seu capítulo 8, do verso 31. Melhor, irmãos, vamos começar no verso 30, do verso 30 ao verso 36. A liberdade que Jesus nos oferece. Você sabe que a gente já conversou que eu tenho dificuldade com música também. Esse rapaz aqui foi meu soldado, irmãos. Ele sabe. Eu tenho dificuldade com fundo musical. João capítulo 8, do versículo 30 ao versículo 36, diz o seguinte: ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente livres sereis. Oremos. Deus, Pai amado, Pai de misericórdia, invocamos o Teu nome, Deus, porque sabemos que o Senhor nos escuta. Sabemos que o Teu Santo Espírito está nesta casa. Oramos, Deus, agradecendo toda a Tua misericórdia, toda a Tua graça que nos trouxe mais uma vez à Tua casa para ouvir da Tua palavra. Obrigado, Pai, obrigado pelo sustento, obrigado pela vida, obrigado pela misericórdia, pelo perdão que tem nos acompanhado durante todos esses dias, nesta semana. Estamos com vida, estamos alegres e temos sido perdoados das nossas transgressões. Sempre começamos nossas orações assim, Deus, te agradecendo e clamando, Deus, mais uma vez, pela misericórdia da Tua graça e do Teu perdão. Perdoa, Deus, o nosso coração endurecido, as nossas falhas e transgressões. Perdoa, Deus, porque muitas das vezes não seguimos aquilo que é a Tua lei e a Tua verdade. E clamamos que o Teu Santo Espírito esteja no nosso meio para direcionar este momento de reflexão e que esta palavra venha a ser eficaz naquilo que se propõe.
abre os ouvidos para o entendimento, conduz as minhas palavras para explanar claramente aquilo que o Senhor falou ao meu coração. É o que nós oramos como igreja, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. A percepção da escravidão é algo que está para além da revelação bíblica. O homem, enquanto indivíduo que se percebe escravo, cativo, não está registrado apenas nas páginas da Bíblia. Quando nós olhamos, por exemplo, a filosofia grega, a que antecede, inclusive, a revelação de Jesus ou a vida de Jesus, Sêneca, um grande e influente filósofo daquilo que é considerada a filosofia estoica, registra nos seus textos o seguinte: mostra-me alguém que não seja um escravo. Palavras de Sêneca. Pois um é escravo da concupiscência, outro da avareza, um terceiro é escravo da ambição, e todos são igualmente escravos do temor. Goethe também dizia o seguinte: ninguém é mais escravo do que aquele que pensa ser livre sem que, de fato, o seja. Percebam, o ser humano, dentro da sua vida, dentro da sua experiência com a existência, tem, desde muito antes da própria revelação de Jesus, se percebido como alguém cativo, se percebido como alguém escravo. E escravo de diversas dimensões, ou escravo de diversas coisas e objetos. Isso porque escravidão está relacionada à incapacidade de gerência e governo da vida. É isso que define um escravo. Escravo é aquele que, mesmo tendo uma vontade, mesmo tendo um querer, não consegue ou não pode agir de acordo com aquilo que deseja ou que tem vontade. E talvez você esteja se perguntando, mas como então um homem que age segundo a sua ambição, a ambição do seu coração, não é um homem livre? Como alguém que não se entrega aos desejos, não se entrega aos prazeres, não é um homem livre? Não é um homem livre porque não age segundo a sua vontade, mas segundo os seus desejos. Isso, dentro da tradição, é algo que se distingue. A vontade, o próprio apóstolo Paulo diz, é aquilo que é bom, é aquilo que é virtuoso, é aquilo que o meu coração deseja fazer. A vontade, e na vontade está enquadrado o perdão. Na vontade está enquadrado o bom relacionamento com os que me cercam. Na boa vontade está relacionado à entrega, à dedicação ao outro. Mas no desejo está presente o egoísmo. No desejo está presente o que eu quero, o que eu gosto, o que eu me satisfaço e como me satisfaço. Essas duas dimensões, o apóstolo Paulo vai nos dizer que estão constantemente em conflito. Porque aquilo que eu desejo fazer, aquilo que eu tenho vontade de fazer, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Mas aquilo que eu desejo e impulsiono segundo as minhas paixões, isso eu faço e repito. O apóstolo Paulo anuncia isso em suas cartas, e a filosofia, por meio dos seus sábios, também descreve essa situação. O homem é um ser que vive em conflito. O homem e a mulher é um ser que vive escravo dos seus desejos. Porque querendo fazer o bem, querendo praticar uma ação, se entrega a uma outra que não controla e não governa. E é fácil observar isso. É fácil observar isso por aquilo que muito é chamado hoje em dia de procrastinação. A procrastinação é o mal do nosso século. Todos estamos ociosos de alguma forma naquilo que deveríamos fazer. E nessa relação de procrastinação, há uma vontade, há um querer. Eu quero me dedicar aos estudos, pastor. Eu quero me dedicar ao trabalho da igreja. Eu quero fazer aquilo que devo fazer. Eu quero trabalhar e conquistar algo melhor para a minha família. Mas eu não consigo. Eu não consigo porque em qualquer oportunidade de entretenimento, em qualquer oportunidade de ócio, em qualquer oportunidade de coisas outras, eu me entrego. E fico vivendo uma angústia, uma aflição. Eu não tenho controle e governança sobre minha vida. Para além da procrastinação, podemos observar uma outra dimensão da vida humana, a dimensão sexual. Não aquilo que diz respeito apenas à relação entre os sexos,
mas também aquilo que é disponibilizado nos aparelhos e dispositivos celulares e de computador. Aqueles que têm idade para compreender já alcançaram a dimensão daquilo que eu estou a falar. Pornografia. Quantos têm sido assolados e assombrados por essa escravidão? Porque a vontade é não fazer. A vontade é não se entregar a esses impulsos. Mas quando o desejo atinge o coração, quando a paixão toca na carne, quando os hormônios se afloram, a vontade fica esmorecida e logo o indivíduo se entrega àquele prazer. Observe, todos de alguma forma somos escravos. Que dirá então, como o próprio Sêneca nos fala, a respeito do medo. Porque talvez você não seja um escravo da ambição, do desejo ou do dinheiro. Talvez você não seja um escravo das paixões da carne. Mas há uma dimensão no homem que diz respeito ao temor. E o temor sempre está relacionado à morte e o medo da morte. E por mais que não nos entreguemos a paixões, muitos hoje vivem assombrados pelo medo e pelo temor da morte. Qualquer suspeita de doença, qualquer acontecimento social que gera de alguma forma um desconforto é o suficiente para levar o indivíduo a um caos interno. Mataram um grande líder criminoso da nossa região. Meu Deus, tudo para, não podemos sair de casa, não se pode mais fazer nada. Entenda, eu não estou aqui pregando a favor da imprudência, mas eu estou apresentando aos irmãos aquilo que se apresenta uma escravidão do nosso coração no que diz respeito ao medo, um pavor, um desespero com a possibilidade da perda da vida. Todos somos escravos enquanto homens e mulheres. E talvez você esteja me ouvindo falar, depois de tão belas canções cantadas por esses jovens que têm se dedicado ao ministério, e esteja refletindo, pastor, não, essa mensagem não é para mim. Essa mensagem não é para mim porque eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. E uma vez que creio em Jesus, tenho a garantia de que sou livre. E é por isso que eu quero te convidar a ler novamente o versículo 30 do Evangelho de João, no seu capítulo 8, porque diz o texto o seguinte: dita essas coisas, muitos creram nele. Jesus estava iniciando o seu ministério, já estava de alguma forma caminhando com os seus discípulos, gerando e produzindo milagres, sendo percebido pelas autoridades religiosas de seu tempo e anunciando as verdades do reino de Deus. E em cada momento que Jesus avançava no seu ministério, muitas pessoas criam nele. E aqui está registrado isso, que após um grande discurso de Jesus, homens e mulheres creram nele. Contudo, o versículo 31 continua dizendo o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Irmãos, esse texto registra a fala de Jesus não para os descrentes. Este texto anuncia a mensagem de Jesus para aqueles que creram nele. E este é o primeiro ponto de nossa mensagem. Que Jesus está falando com os que creem, mas distinguindo a crença do discipulado. Há uma diferença enorme, pastor Edivaldo, entre você ser um crente e você ser um discípulo de Jesus. Afinal de contas, bem sabemos que crer em Jesus, em Deus, até os demônios creem e temem. A diferença é que aqueles que se relacionam com a palavra de Deus, aqueles que se entregam às verdades que Jesus revelou, aqueles que vivem verdadeiramente aquilo que Jesus Cristo anunciou, eles deixam de ser apenas crentes e tornam-se discípulos. Observem o que está escrito: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A condição de conhecer a verdade de Jesus que liberta não é a crença em Jesus, mas o discipulado de Jesus com base no cumprimento de sua palavra. Crer em Jesus não é apenas um sentimento. Crer em Jesus não é apenas uma ideia que surgiu na sua cabeça após uma música muito bem cantada. Crer em Jesus é uma tomada de decisão pela vontade de conhecer a palavra de Deus e de viver nessa palavra dia e noite e ser aperfeiçoado enquanto discípulo de Jesus, para que então, no meio do discipulado, a verdade venha a ser revelada a você e você se torne verdadeiramente livre. Talvez esse texto não seja o suficiente para te convencer do que tenho dito. Então te convido a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 2. João, capítulo 2, do versículo 23 em diante. Observe o que diz a palavra de Deus. Estando ele em Jerusalém, Jesus, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram nele e creram no seu nome. Versículo 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Jesus não se confiava àqueles que estavam crendo nele. Por quê? Porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O texto de João, ele segue. Após dizer que Jesus, no meio do seu ministério, gerava adeptos, crentes, pessoas que acreditavam nele, mas ele tinha algum tipo de ressalva, porque essas pessoas não criam de fato nele, mas estavam confiando nele como meio para atingir alguma coisa, como por exemplo na multiplicação dos pães. Diz o texto de João também que em determinado momento Jesus multiplica os pães, e uma grande multidão começa a o cercar e dizer que ele seria o novo rei de Jerusalém. Jesus então foge. Quando esses homens e mulheres que viram a multiplicação de pães chegam até Jesus e dizem, mestre, queremos segui-lo, Jesus os adverte. Jesus diz, não, vocês não são crentes em mim, vocês são crentes na multiplicação de pão. Vocês são crentes no milagre. Eu não sou o fim último da sua fé, eu sou um meio para que você atinja alguma coisa. Isso está registrado em João no capítulo 6, quando Jesus vai dizer que ele é o pão do céu. E aqui também Jesus está mais uma vez anunciando isso, que existe uma diferença entre o crente e o discípulo, porque Nicodemos segue no capítulo 3 e se apresenta a Jesus. E observe como Nicodemos se apresenta. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, que significa mestre, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos chega para Jesus, Mateus, e fala o seguinte, Jesus, você é meu mestre e eu creio em você. E creio em você porque aquilo que você opera, nenhum outro homem opera. Nicodemos está dizendo que crê em Jesus. Mas Jesus responde a Nicodemos, no versículo 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo para Nicodemos, pastor Edivaldo, você ainda não entendeu, Nicodemos. Você acha que crê em mim. Você crê que crê em mim, mas você não é meu discípulo. Porque para ser meu discípulo, é necessário nascer de novo. E segue todo o texto de João no capítulo 3, tratando a respeito do novo nascimento. E o que isso importa para nós? Importa para nós, para fortalecermos essa convicção e esse entendimento de que há uma diferença entre ser um crente e ser um discípulo de Deus.
Muitos creem em Jesus e creram em Jesus como um líder e ativista político. E observamos isso ainda nos dias de hoje, por meio daquilo que é conhecido como teologia da libertação, que é base para muito daquilo que foi desenvolvido nas políticas públicas nos últimos anos. Jesus não como um Deus que liberta espiritualmente, mas como um revolucionário que transforma a política do seu tempo. Observamos também muitos que creem em Jesus, não para se tornarem discípulos, mas creem com base naquilo que ele opera materialmente. Creio em Jesus pelas curas de Jesus. Creio em Jesus pela multiplicação de pães. Creio em Jesus pela prosperidade que pode me dar. Creio em Jesus pelo conforto material. Há muitos que creem em Jesus por causa de suas curas. O câncer que se vai, a paz que é estabelecida. O problema da crença em Jesus e não do discipulado de Jesus é que no meio da adversidade, no meio do problema, quando tivermos que tomar a nossa cruz e segui-lo, quando tivermos que caminhar pela via dolorosa, porque esse é o chamado do cristão, aqueles que creem em Jesus como meio e não como fim, aqueles que são apenas crentes e não discípulos, o abandonarão. E se o abandonam, não há liberdade. O primeiro ponto que temos para o dia de hoje, e convido você a fazer essa reflexão no seu coração, é se você tem sido um crente em Jesus ou um discípulo de suas palavras. Mas como saber? Observe os seus frutos. Há frutos de escravidão ou frutos de liberdade? O segundo ponto que gostaria de trabalhar com os irmãos diz respeito ao conhecimento da liberdade. Porque o versículo 31 diz o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há uma caminhada. Primeiro a crença. Depois da crença, o discipulado. Se manter na palavra de Jesus. Após o discipulado, encontra-se a dimensão do conhecimento da verdade. E após o conhecimento da verdade, a libertação. Mas o que vinha a ser conhecer a verdade? Todo o texto de João é muito carregado de símbolos, principalmente símbolos relacionados à visão e ao conhecimento. João constantemente associa a ideia do conhecimento de algo com a visão de algo, a percepção de algo. Quando lemos João registrar nas palavras de Jesus que deveríamos conhecer a verdade, podemos também entender que o apóstolo João está querendo registrar que Jesus tinha a intenção de que nós pudéssemos ver a verdade, contemplar a verdade, discernir a verdade, pois a visão é o fundamento de todo o conhecimento humano. Mas o que isso nos revela? Que verdade é essa que deve ser vista? Que verdade é essa que deve ser contemplada? Que verdade é essa que deve ser discernida? Essa verdade é a encarnação do Filho de Deus. João capítulo 1 vai nos registrar o seguinte: porque no princípio era o Verbo, a palavra, a verdade, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Em si, ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus é a vida do mundo. Jesus é a luz do mundo. Essa é a verdade que deve ser contemplada. Essa é a verdade que deve ser discernida. É com base nela que poderemos chegar à libertação. Muito tem se focado em outras coisas nos dias atuais. Jesus como meio de restabelecer complexos emocionais. Jesus como fórmulas de se chegar à prosperidade. Mas o que nos leva
até a verdadeira libertação. É a contemplação, é a certeza, é a convicção de que esse Jesus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia era a luz do mundo. Era Deus vivo entre os homens. Ele anunciou o reino de Deus. Ele nos deu garantia da vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É essa a verdade que devemos contemplar dia após dia. Deus, Pai, enviou o seu Filho amado para nós. E esse Filho anunciou um reino eterno, um reino de vida, um reino de paz, um reino de plena liberdade, que não é ainda neste mundo plenamente, mas será após a nossa morte. E na certeza disso, amados irmãos, somos libertos do temor. Nessa certeza é que Paulo, em suas prisões, dizia estar alegre. É nessa certeza que os apóstolos, quando ameaçados de morte, continuavam a anunciar o Evangelho. É porque contemplaram, pastor Edivaldo, essa verdade, que Deus se fez homem e nos resgatou, para que um dia estejamos juntos eternamente com Ele, para sempre. E é na certeza desta eternidade, dessa verdade, que as coisas deste mundo já não importam. E então eu me faço livre da ambição. Para que juntar dinheiro nessa terra? Se a prata e o ouro se corroem com o tempo. Não. Diz o texto que devemos juntar galardões na eternidade. E é focando na eternidade, é focando no anúncio de Jesus, é contemplando essa verdade, essa revelação, que nos vemos libertos das ambições. É focando totalmente neste reino que é muito maior do que nós, que é muito maior daquilo que podemos imaginar, que até mesmo a dimensão da sexualidade se esvai. Porque o próprio Jesus vai anunciar que esse reino de espiritualidade plena, ninguém se dá em casamento. Na eternidade, não há essas relações. Não há essas relações porque a presença de Deus é tão profunda, é tão tremenda, é tão gigantesca, é tão real e tão constante, que não há mais faltas. E é nessa perspectiva que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus capacita e dá graça a alguns homens e mulheres para que não adentre essa relação matrimonial e busque exclusivamente o reino de Deus. O que para nós hoje pode parecer um absurdo. Alguém que consiga se castrar dessa forma é alguém doente. Não é assim que percebemos? Percebemos assim porque estamos muito focados nesta dimensão, amados irmãos. E não digo isso para a igreja como forma de acusação, digo isso para mim. Nós estamos muito focados no que tem acontecido no aqui, no agora, e perdendo a percepção do reino e da eternidade. O primeiro ponto, entenda a diferença de ser um crente e de ser um discípulo. O discípulo é aquele que permanece na palavra. É aquele que não apenas diz crer em Jesus pelo que ele pode fazer, mas crê em Jesus pelo que é e decide segui-lo e imitá-lo. Para além disso, se pensamos em liberdade, é necessário compreender que essa liberdade só virá com o conhecimento da verdade, que parte do discipulado, mas está presente na contemplação de uma verdade. Que verdade é essa?
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna, que não diz respeito a prosperidades materiais aqui, porque todos os apóstolos morreram, mas diz respeito a uma eternidade com Deus, que não findará. Conhece a liberdade, e a liberdade te libertará. O terceiro ponto que gostaria de tratar com a igreja no dia de hoje faz menção aos frutos. Porque os frutos revelam quem nós somos, amados. Não é apenas uma percepção intelectual, pessoal, do que eu acho, do que eu penso. É necessário uma análise. É necessário um scanner pessoal. Porque o texto vai dizer o seguinte, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhes os judeus que haviam crido: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Versículo 34, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. A escravidão não é uma percepção pessoal, não é o que você acha a respeito de você. A liberdade também não é uma percepção pessoal sobre o que você acha a respeito de você. A escravidão ou a liberdade se apresentam num homem e numa mulher pelas suas práticas. Meu amado irmão, você tem vivido em pecado? O pecado tem te escravizado? Nas suas ambições, na sua ira, na sua luxúria, na sua ganância, na sua avareza. Porque se temos sido escravizados pelo pecado, não somos verdadeiramente livres. Não adianta tentar se enganar, irmão. É uma palavra dura, eu sei. Mas é somente através disto que há libertação. Sem confrontamento do pecado não há libertação. Você tem sido escravo? Se você tem sido, entenda que há como se liberto. Quer ser liberto? Contemple a verdade de Jesus por meio de ser um discípulo dele. Busque ajuda. Busque em pessoas capacitadas, a liderança da igreja, o pastor da igreja, para te discipular, para poder te orientar segundo a palavra. Busque ao Senhor Jesus, contemple-o constantemente, dia após dia, noite após noite, na certeza de que este mundo é efêmero e passa, mas que é uma dimensão muito maior, uma realidade muito maior, um reino muito mais grandioso que aguarda aqueles que crerem verdadeiramente em Jesus e praticarem boas obras nesta terra com base na fé que receberam. Os frutos revelam quem nós somos. Se os seus frutos forem maus, então há escravidão. Se os nossos frutos forem bons, então há percepção de liberdade. A fé não é uma dimensão etérea e ideológica sobre um algo que eu acredito em conceitos. A fé é uma dimensão prática que é exercida no mundo. A exemplo disso, um homem, certa feita, ouviu a voz de Deus. Ouviu Deus falar com ele e dizer a ele o seguinte: dizer que deveria entregar aquilo que era mais precioso para ele. Entregar aquilo que mais importava. Homem, se tu me ama, entrega aquilo que é mais precioso para você. Está disposto a fazer isso? O homem disse: sim, estou disposto. Muitos de nós dizemos isso. Eu entrego tudo ao Senhor. Eu entrego tudo ao Senhor. E então Deus disse: vai e faça então. Entregue. O homem foi e levou o seu filho para ser sacrificado. Esse homem foi chamado de pai da fé, Abraão.
em outro momento, uma outra realidade. Um homem chegou perto de Jesus, questionando ele: mestre, como posso fazer para herdar o reino de Deus? Jesus disse: cumpra a lei. E ele disse: tenho cumprido toda a lei. Faço tudo que está no texto. Amas a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Sim, amo. Estou nos cultos, entrego os dízimos, ajudo nas ações sociais. Mas acima de todas as coisas, você ama a Deus e ao próximo? Acima de todas as coisas, mestre. Então pega tudo que você tem e doa. O jovem virou as costas, foi embora triste. Porque a fé não é sobre o que se diz, mas sobre o que se faz. Há possibilidade de liberdade para cada um de nós. Mas é necessário deixarmos a dimensão de crentes e nos tornarmos discípulos, para que na meditação da palavra de Deus, para que na contemplação de quem Jesus é, venhamos a ser fortalecidos pelo Espírito Santo, e a partir daí, possamos nos libertar da escravidão do pecado e frutificar para a eternidade. Creia nesta palavra e serás livre. Curve suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, mais uma vez estamos aqui invocando o Teu santo nome, Pai. Estamos invocando o Teu santo nome não apenas como crentes, mas como discípulos. Porque tornar-se discípulo é uma decisão, e eu tenho certeza que há homens e mulheres aqui que desejam ser discípulos Teus, para conhecer a Tua verdade, conhecer quem Tu és, e a partir disso serem livres de toda angústia, de toda ansiedade, de todo temor, serem livres do pecado, e serem tomados, tal como a Tua palavra nos revela, por uma paz que excede a todo o entendimento. Uma paz que está para além de toda a razão e toda a contemplação, porque não visa aquilo que se estabelece nesse mundo, mas se agarra numa certeza eterna de que Jesus Cristo um dia voltará para nos buscar. E aqueles que receberam a sua salvação viverão eternamente na presença de Deus para todo sempre, adorando o Teu santo nome, Deus. Nós estamos aqui orando para que esses discípulos que aqui estão sejam capacitados, sejam inspirados, sejam direcionados, tenham as escamas dos seus olhos retiradas, e possam enxergar a luz que veio ao mundo, Pai. Que eles venham receber o Teu Santo Espírito e a graça que provém do Teu trono. E a partir daí, frutificar, entregar a Ti todo o seu ser, demonstrar dons espirituais, produzir frutos do Espírito, perdão, longanimidade, temperança, domínio próprio, tudo aquilo que subjuga a carne, subjuga o desejo, mas que demonstra a força e o poder da vontade dos Teus filhos. Liberta-nos, Pai. É o que nós choramos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém.